Tá, já comecei a gravar aqui, tá? Bem, então, hoje a gente vai falar de um assunto totalmente diferente daquele que a gente vem conversando desde o início do período, né? Nós já conversamos sobre um pouquinho de termodinâmica, falamos da importância da membrana, a célula, líquido intracelular, extracelular. Depois falamos sobre o mecanismo de circulação, né, cardiovascular, na verdade. E depois nós vimos o sistema respiratório, né, onde o nosso objetivo foi trabalhar e compreender a mecânica respiratória. E hoje a gente passa a um assunto totalmente diferente, né? Um assunto que não está, na verdade, diretamente ligado a nenhum sistema do corpo, mas afeta a todos os sistemas do nosso corpo, tá? Então, é a parte de biofísica das radiações. Aí eu pergunto a vocês, vocês sabem o significado da palavra radiação? O que você entende por radiação? Hein, pessoal? Pode abrir aí o fone e falar o que acha que é. Já estudaram Professora, radioatividade? Oi? vou chutar, tá? Porque eu não lembro. Eu estudei, mas eu não lembro direito, não. Mas é propagação de energia? Exatamente, é uma propagação de energia. Você já viu a aplicação dessa propagação de energia, que é a radiação? Alguma aplicação que você lembre, que você já tenha até feito, que utiliza esse tipo de energia, que é o que a gente chama de energia radiante, né? Raio-X. É exatamente um processo que é produzido através das radiações ionizantes, né? Que é Meios de comunicação também entra? Não sei se eu lembro disso como de radiação. o meio de comunicação entra não com esse objetivo de aula que nós temos, mas, por exemplo, nos meios de comunicação a gente trabalha também com uma energia radiante, que é um espectro eletromagnético. Só que é um espectro eletromagnético de uma frequência muito baixa, né? Então, na verdade, a gente tem uma dissipação de energia, mas não é uma energia como essa que atravessa a gente, que a gente vai estudar agora, né? O ultrassom não é, Marcela. O ultrassom não é energia radiante. Como diz o nome, é ultrassom. Então, vem do som, energia sonora. É outro tipo de aplicação, mas não é de radiação, tá? Tomografia exatamente. A tomografia também é mais potente do que um raio-x, né? Então, a dose de radiação que o indivíduo recebe é maior, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, né? E aí, normalmente, vocês ficam curiosos em entender o porquê que num curso de biomedicina você, né, estuda essas formas de energia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que você, no seu curso, você tem muitas formas, né? Você tem muitas vertentes, né, num curso de biomedicina em termos de trabalho. Então, você, por exemplo, pode trabalhar em pesquisa, você pode trabalhar na parte de análise clínica e, por exemplo, você pode trabalhar com técnicas que usem radioatividade, tá? Então, além disso, você pode trabalhar com outras aplicações das radiações.
Então, na verdade, o que que acontece? A radiação ela está presente no nosso meio, né, no nosso dia a dia, muito, muito maior. Ela se apresenta, né, no nosso dia a dia de formas diferentes, mas essas formas diferentes elas propiciam a gente vários tipos de uso, né? Então, às vezes, a gente nem sabe que tem ali uma radiação, uma energia radiante, está exposta a ela e não sabe, né? Então, é por isso que a gente estuda a radiação. O estudo das radiações, que essencialmente tem um princípio totalmente físico, né? Então, a gente começa estudando essa física da radiação para depois poder compreender como a gente trabalha e aplica essa radiação no nosso dia a dia, tá? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, não deixa acumular não, tá? E ó, pergunta mesmo assim, com áudio aberto, não precisa aí, né, ficar escrevendo, que às vezes eu nem olho muito assim a parte do chat, tá bom? É, tem gente riscando a tela, para mim não tem problema não, tá? Mas pode atrapalhar aí algum outro colega. Então, olha lá, a primeira coisa que vocês responderam de radiação foi o que a gente chama de imagem, né? Então, vocês responderam raio-x, tomografia, né? Então, os vários tipos de imagem que a gente pode produzir. Só que nem todas essas imagens que eu estou vendo aqui na tela são imagens produzidas por radiação, tá? Então, conforme, né, perguntar, ultrassom olha que o ultrassom é o bebezinho, né? Que a gente vê aqui nesse ultrassom, essa imagem é formada exatamente por uma onda sonora, né? Que bate, né, num determinado objeto, no caso, objeto para a gente meio interno, né? E quando reflete, possibilita a formação dessa imagem, tá? Então é onda sonora. Então é uma imagem já diferente, como essa imagem que a gente vê aqui, ó. Por exemplo, de um raio-x, ó. Isso aqui é um raio-x, né? Então, é, essa, esse raio-x que a gente está observando aqui, né? Ele apresenta uma clareza de imagem que possibilita a gente ver, por exemplo, uma fratura óssea com muita facilidade, tá? Aqui o ultrassom, né? E aqui, alguém sabe o que são essas duas aqui, ó? Hein? Alguém chuta alguma coisa? Pode chutar, não tem problema não. Não, né? Bem, nesse tipo de imagem aqui, a gente vê uma tomografia, que na verdade a gente tem aí uma tomografia convencional, que é o que a gente chama TC, né? Tomografia convencional, e do lado, né, desse lado aqui, a gente tem a apresentação de uma tomografia feita com medicina nuclear, tá? Que a gente chama de PET. Então, aqui, ó, eu injeto um material radioativo no meu paciente e esse paciente fica emitindo, né, essa energia e o aparelho, então, faz a leitura dessa energia e, pela essa captação, ele consegue formar a imagem, tá? Essa aqui em cima, alguém teria, assim, arriscaria que tipo de método de imagem é? Hein? Não? Ok. Isso daqui é uma ressonância nuclear magnética,
tá? Que também é um exame que não tem radiação. As pessoas confundem muito, acham que na ressonância é um exame radioativo, não é. É um exame onde a gente faz a imagem, ela é formada pela concentração dos íons de hidrogênio que a gente tem no corpo. Então, é feito o levantamento da imagem a partir disso. Tá? Então, você vê, a gente tem várias formas, né, de apresentar essas aplicações, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos lá. Para a gente começar a conversar sobre radioatividade, o que é importante? A gente compreender que a radiação ela está presente no mundo, né, no nosso planeta, desde o momento que esse planeta foi, na verdade, desde a origem do nosso planeta, né? Desde o dia em que esse planeta foi criado, a gente tem a presença de elementos que a gente chama de radioativos, né? Então, quando a gente fala a palavra radiação, eu estou falando de quê? De uma energia radiante. Ora, o que é uma energia radiante? É uma energia que é capaz de ser propagada à distância, ela pode atravessar o meio material, dependendo do tipo de energia, e ao atravessar esse meio material, ela pode produzir algum dano ou não. Então, eu tenho, na verdade, vários tipos de energia radiante, e essas energias elas podem ser usadas tanto, né, para o bem, como a gente usa na medicina, na biomedicina, na biologia, né, tem várias aplicações na área de saúde, quanto para o mal, né, quando a gente tem aí uma bomba nuclear. É o mesmo tipo de radiação, tá? Então, o que vai diferir? Né? A radiação que eu tenho na bomba e a radiação que eu uso, por exemplo, para fazer um exame. Vai ser a quantidade de radiação que eu tenho, né? E a quantidade de radiação que vai estar ali presente no momento daquela emissão, né, radioativa. Então, essa figurinha aqui é para mostrar a vocês que, desde a origem do universo, né, quando a gente fala aqui em Big Bang, né, aquela explosão que causou a origem do nosso planeta, nessa explosão, muitos elementos químicos, muitas partículas, né, que estão presentes no átomo foram formadas para depois, então, evoluir na formação de um átomo. Então, vocês lembram como é que é um átomo? Qual é a constituição, qual é a estrutura atômica de um átomo? Alguém lembra? Não? Bem, os átomos eles têm um núcleo, né? E nós temos órbitas girando em torno do núcleo. Exatamente, Jonathan, né? Eles têm eletrosfera. Então, no núcleo do átomo, você tem prótons, que são as partículas positivas, e nêutrons, que são as partículas, como o nome diz, né? Que tem uma carga neutra, nêutrons. E na eletrosfera nós temos os elétrons, carga negativa, que fica gerando ali em torno do núcleo. Só que o que a gente está acostumado a falar, elétron, próton, né, como se fosse uma partícula cada um, na verdade não é bem assim. Né? A física quântica já nos mostrou que o próton é uma família, o elétron é outra família. Então, eu tenho dentro da família do prótons várias subpartículas atômicas, os néons, píons, né? De vez em quando a gente vê notícia aí da descoberta ou da compreensão melhor de uma dessas
subpartículas, assim como a gente tem em relação aos nêutrons e aos elétrons. Então, evolutivamente, aqui na minha figurinha, ó, a gente estava aqui falando de 10 a menos 44, né, a 10 a 37 segundos, o tempo de formação dessas partículas. E ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Elas foram sendo geradas, ó, até que se constituiu um átomo. Olha aqui um átomo, né? Então, isso aconteceu, né, há milhões de anos atrás. Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 9 anos, né? Então, isso aí a gente está falando aqui de bilhões de anos, né? Essa constituição atômica inicial. E aqui é que a gente, né, chega nos dias de hoje, né? Onde a gente tem a utilização desse tipo de radiação, de energia, para fins, né, de aplicação clínica, de aplicação em pesquisa e tudo mais, tá? Então, essa é a primeira coisa importante, entender que na natureza as radiações, elas são eventos naturais, tá? Só que muitas dessas radiações que são produzidas, né, no universo não chegam à superfície do nosso planeta. Mesmo que elas sejam muito energéticas, elas estão, elas às vezes não têm, né, a condição de chegar até a superfície terrestre, porque elas não têm um comprimento de onda muito grande. Então, isso impede, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas radiações. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, olha só. Essas aí são as radiações que a gente compreende, né? Como... E o slide não ficou desconfigurado aqui, né? O que está escrito em cima é eletromagnética. Não sei porque desconfigurou ali. Então, essas radiações eletromagnéticas são parte das radiações que a gente estuda, né? A nossa aula de hoje a gente vai falar de radiações em geral. Então, quem são essas radiações? São essas que estão apresentadas aqui nessa figura. Todas elas têm uma característica em comum. Todos esses tipos de radiação que você está vendo aí, ó, raio gama, raio X, ultravioleta, luz visível, luz infravermelha, né? A luz é um tipo de energia radiante, né? Então, são todas radiações eletromagnéticas, tá? Então, você vê aí micro-ondas, ondas de rádio. Aí, quem me perguntou na telecomunicação, tem, olha aqui, né, o meu radar. Aqui eu tenho um radar, ó. Aqui ele. Ele é uma energia muito baixa, uma frequência extremamente baixa. Então, o que quer dizer isso? Como radiação eletromagnética que ele está aqui numa faixa onde a onda dele é muito, muito grande. Então, ele consegue ter um alcance grande, por isso é usado em telecomunicação. Mas como esse onda é muito fraca, não tem nenhuma aplicabilidade dentro da área clínica, da área médica, de pesquisa e tudo mais. Então, teoricamente, eles não fazem muito mal à nossa saúde, tá? Então, todas essas radiações aqui que a gente está estudando aqui, o que elas têm em comum? Olha aqui, ó. Todas elas são propagadas como uma onda eletromagnética. Então, o que é uma onda eletromagnética? Olha o conceito, né? Uma onda eletromagnética é toda energia que na sua origem sofre a ação de um campo elétrico e um campo magnético. E aí o que acontece? Essa energia
ela é propagada à distância, tá? E aí ela normalmente, né, quando ela é ionizante, ela pode ser propagada até no vácuo, né? Então, não adianta você ter um sistema a vácuo e achar que a radiação não passa, ela passa, tá? Dependendo do tipo de radiação. Então, a primeira coisa que tem que aprender é isso aqui, ó. Toda radiação eletromagnética, ela é propagada, né, a radiação, por uma onda eletromagnética. Por isso, radiação eletromagnética. Então, quem são? Os raios gama, tá? Então, esses aqui, ó, são aqueles, tá vendo aqui a onda aqui embaixo, ó? A onda dele é a menor possível. São as menores ondas que a gente tem. E a gente sempre, quando fala em onda, né? Quando a gente conta aqui, ó, como é que eu sei se essa onda é frequente ou não? Eu vou aqui contar o número de ondas que eu estou vendo. Você estudou isso lá no ensino médio, né? Quando você estuda uma onda eletromagnética, ela tem algumas características, que é a frequência, a energia, a amplitude, né? O número de ondas. Então, a frequência é o número de ondas que você tem em um determinado tempo. Então, é o número de oscilações que a sua onda vai apresentar. Ora, se eu tenho uma onda que é muito frequente, é porque ela é muito energética, tá? Então, a energia, ela é proporcional à frequência. Só que toda onda tem um comprimento, então ela pode ser um comprimento maior ou menor. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: a frequência da onda, tá? Aqui, ó, a frequência da onda, ela vai ser inversamente proporcional ao comprimento da onda. Isso é fácil de você entender. Olha aqui, você está vendo aqui embaixo onde está escrito radiação gama e radiação X. Você tem várias ondinhas, então eu vou pegar aqui só na gama, tá? Ó. Vou contar aqui na gama. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas. Agora eu vou comparar com o raio-x. Então, aqui na faixa do raio-x, eu estou vendo, né, assim, aqui a mudança, né, de gama para x, aí no raio-x eu vejo 3 ondas. Então, enquanto uma radiação gama que é mais frequente, tem mais energia do que o raio-x. Porque o raio-x, a onda tem menor frequência, tá? Então, é assim que a gente caracteriza essas radiações. E aí a gente vai vendo, num espectro eletromagnético, que é exatamente isso que a figura está mostrando, a gente tem o quê? Raio gama, raio-x, radiação ultravioleta, radiação visível, né? Infravermelho. Então, eu estou vendo aí que nesse espectro eu tenho vários tipos de radiação. Cada uma delas tem uma característica própria. Cada uma delas produz um efeito específico, tá? Então, a gente divide essas radiações pela capacidade que elas têm de ionizar ou não ionizar. Então, a primeira pergunta que eu faço, vocês lembram o que é ionização? Vocês estudaram lá atrás, na química, 500 anos atrás, alguns, outros estudaram há pouco tempo. O que é um átomo ionizado? Hein, pessoal? Cadê a participação? O que está acontecendo com vocês hoje? Estão devagar? Não, não é adquirir carga elétrica, Marcela. Professora, é quando ele ganha ou perde elétrons? Exatamente.
tá? Quando a gente diz que um átomo está ionizado, é porque ele perdeu um elétron na sua órbita. E aí ele ficou ionizado. Se ele tinha carga positiva ou se ele tinha carga negativa, ele vai ter um potencial elétrico aí, positivo ou negativo, tá? Então, é exatamente isso. Ionizar é, na verdade, arrancar elétrons dos orbitais dos átomos. Então, quando eu digo que uma radiação é ionizante, é porque ela tem a capacidade de, quando bater num átomo, tá? Arrancar um elétron dele e deixar ele ionizado. O que acontece quando o átomo está ionizado? Ele aumenta a capacidade de reatividade dele, ele fica mais reativo. E por ele ser mais reativo, ele faz mais ligações no meio, ligações químicas, ligações de vários tipos. E é exatamente aí que vai morar o perigo. Né? As lesões, elas acabam sendo produzidas exatamente por essas ligações que essas moléculas que se tornam mais reativas podem fazer, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, se a energia da gama é uma energia maior, ela produz mais ionização do que quando eu comparo aqui, ó, com uma radiação ultravioleta. O ultravioleta, ele na verdade tem 4 faixas: ultravioleta D, ultravioleta C, o B e o A. Né? Na maioria das vezes a gente conhece de ouvir falar muito o VA e o VB, né? Por quê? São exposições normalmente que produzem, né, o bronzeamento da pele, mas também produzem o câncer de pele, né? E todo mundo quer se proteger deles. Então, o que acontece? Quando a gente analisa esse espectro eletromagnético, né, pela energia, até aqui aproximadamente, ó, quando a gente vê a radiação ultravioleta, até aqui mais ou menos, ó, que é o UVD, que só está presente lá no universo, não chega aqui na superfície da Terra, assim como também não chega esse raio-x, não chega esse raio gama, né? Na origem, eles estão presentes no universo. São radiações eletromagnéticas, inclusive propagadas pelo Sol, tá? Então, eles aqui no universo não fazem mal nenhum a gente, porque primeiro a gente não anda lá fora, né? E segundo, eles têm um comprimento, apesar de serem altamente energéticos, eles não chegam à superfície da Terra. Então, teoricamente, eu não tenho que ter preocupação com eles, tá? No entanto, eu tenho que lembrar que elementos químicos, eles podem ser radioativos. E aí eles podem emitir uma radiação gama. Aí eu vou ficar muito preocupada. Né? Eles podem ser emissores de raio-x. Aí eu vou ficar muito preocupada também. Tá? Então, esses aqui o que eu estou apresentando é o espectro eletromagnético geral. E nesse espectro eletromagnético, essas radiações, né, de origem natural não chegam à superfície do nosso planeta. Aí, depois do ultravioleta D, vem o ultravioleta C, né? Quem é o ultravioleta C? É aquele ultravioleta que já tem um comprimento de onda um pouquinho maior, e aí ele consegue chegar aqui no nosso planeta. Mas ele fica retido na camada de ozônio. Então ele não consegue chegar. E graças a Deus, porque ele é altamente lesivo. Ele interage diretamente com DNA, RNA, então ele faz assim um grande estrago, né? Tanto é que ele pode ser utilizado para esterilizar materiais. E aí você entra, né? Porque se você trabalha num laboratório, se você trabalha
na análise clínica, né? Digamos que na parte da imuno, né? Na parte bacteriológica. Normalmente se usa, né, nesses laboratórios mais específicos, um grau de esterilização maior, né? Porque você não tem a contaminação. E aí, normalmente, se trabalha com lâmpadas de ultravioleta C. E aí, se você não tiver o cuidado devido, você faz ali queimadura de pele, faz uma conjuntivite, né? E isso vai desgastando a sua córnea, né? A ponto de, num futuro, se essa exposição for muito elevada, né? Você vai produzir uma catarata, e pode evoluir para outros tipos de lesão ocular, tá? Bem, depois do ultravioleta C, aí sim, ó, vem o B e o A. Ah, qual é a diferença entre os dois? Então vamos ver. O B, ó, tem um comprimento de onda ainda maior do que o A, né? Desculpe, o B tem ao contrário. O B tem um comprimento de onda menor do que o A. Então quer dizer o quê? Ele é de maior energia quando eu comparo com o ultravioleta A. Como esse comprimento de onda ainda é menor do que o de A, é maior do que o de C e menor do que o de A. Então, o que, que acontece? Essa radiação ultravioleta B, ela chega na superfície terrestre nos horários em que a Terra está mais próxima do Sol. Então, o que a gente chama zênite, né, do Sol. Ou seja, qual é o horário que a Terra está mais próxima do Sol? Vocês sabem, né? Sabem ou não sabem, gente? Vergonha, hein? A Terra está mais próxima do Sol, meio-dia, tá? É o horário onde a gente está mais próximo da superfície, o Sol está mais próximo da superfície terrestre. Só que a superfície terrestre ela é arredondada, né? Então isso faz um ângulo de incidência. Então, como é um raio, o raio reflete. Então, ele, na verdade, por reflexão, ele já consegue chegar por volta das 10 da manhã e até aproximadamente às 15h30, por isso que a maioria fala 16 horas, tá? Então, entre 10 da manhã e 16 horas, eu tenho a maior incidência de radiação ultravioleta B. Quem é o UVB? É aquele UV mais lesivo. É ele que provoca queimadura solar. É ele que provoca aquela vermelhidão na pele. Então, você vai lá para a piscina, né? Fica ali pegando um sol. Nesse horário, você sai vermelha que nem um tomate, né? Ou vermelho que nem um tomate, com a pele queimada. Ela depois pode ficar ardendo, né? Costuma depois desidratar e no final ainda descasca, né? Então, você tem aí um processo de lesão, né? Produzida pela ultravioleta B. Só que o ultravioleta B, ele não passa sozinho, porque o ultravioleta A é aquele que tem um comprimento de onda maior, quando eu comparo as radiações ultravioleta. E aí, o que, que acontece? O ultravioleta A, ele passa pela camada de ozônio direto, desde a hora que o Sol nasce até a hora que o Sol se põe. Então, a gente está sempre exposto a esse tipo de ultravioleta. Só que quando chega ali no horário de 10 da manhã até aproximadamente umas 16 horas, eu não tenho só o UVA, eu tenho o UVB junto. E aí sim, a ação do UVA mais o UVB intensifica esses efeitos lesivos que esse tipo de radiação produz. Ficou claro isso, gente, para vocês? Ok, Gabriela, obrigada.
Legal, obrigada. Ok. Bom, então, seguindo aqui, ó, no nosso raciocínio, a gente aqui faz uma divisão entre os tipos de radiação, tá vendo? Ó? Daqui para cá, a radiação é dita ionizante. Por que que ela é ionizante? Aliás, essa seta aqui está errada, tá? Eu diria aqui, ó, daqui para cá, ela é ionizante. Tira a setinha branca daqui que ela não está na posição certa, tá? Então, essa radiação aqui, ela, a partir de UVB, ela não ioniza mais, ou seja, ela não arranca elétrons da camada orbital do átomo, tá? E a partir do UVB para frente, ou seja, todas essas aqui, né? Então, UVB, UVA, luz visível, infravermelho, micro-ondas, ondas de radiofrequência, né? Radar, enfim, tudo isso aqui é radiação que não ioniza, ou seja, não arranca o elétron da camada orbital do átomo. Mas ele produz efeito, né? O efeito dele é produzido pela excitação que a radiação vai promover no átomo. Ou seja, quando esse tipo de radiação bate ali no elétron, ele deixa aquele elétron excitado. Então, o que acontece com esse elétron? Ele pode rodar mais, ele pode virar ao contrário, enfim, ele fica nesse processo de excitação durante algum tempo, e aí depois ele libera a energia dele. Mas durante esse processo de excitação é que a gente promove o efeito biológico. Então, a excitação que é produzida por essa radiação não ionizante também promove um efeito biológico, tá? Só que são efeitos biológicos diferentes. Por exemplo, aqui no visível a gente tem alguns exemplos bons, né? O que acontece com a luz visível, né? Quando ela incide aqui na superfície terrestre? Assim, qual é o evento que você vê de resposta biológica da interação dessa radiação visível com, né, a superfície aqui do nosso planeta? Você lembra de algum efeito que acontece entre radiação e a luz, né? Quer dizer, a radiação da luz visível com o nosso meio, organicamente falando? Então vamos lá. Para você enxergar, você precisa de quê? Hein, pessoal? Do que você precisa para enxergar? De luz, né, Beatriz? Exatamente. A gente precisa de luz. Ninguém aqui enxerga no escuro. Se eu tiver, né, uma condição de ausência total de luz, nenhum de nós é capaz de enxergar. Por quê? Para a gente enxergar, é necessário que as nossas células fotorreceptoras, olha o nome da célula, né, de fóton, de luz, né? Fotorreceptoras que estão na nossa retina, elas precisam ser excitadas pela luz visível. E por que a luz visível? Porque, na verdade, a gente tem dentro dessas células um pigmento que se chama rodopsina. E, na verdade, é esse pigmento que fica excitado e esse processo de excitação gera um movimento de potencial de ação no final do processo. E aí você, na verdade, conduz essa informação para o sistema nervoso central. E aí você forma a imagem, decodifica a imagem, né? Porque quando a gente enxerga, a gente olha e
e decodifica aquilo que a gente está vendo. Então, eu estou vendo uma cadeira, eu estou vendo uma mesa, né? Então, eu consigo decodificar. Por quê? Porque eu tenho um sistema integrado. Mas se eu não tiver luz, esse sistema não funciona. Compreendem? Outro exemplo que a gente tem é em relação à luz visível. Você não sabe que a planta precisa de luz, né, para poder fazer a fotossíntese? Então, o que, que acontece com a planta? Ela, na verdade, tem a fotossíntese ocorre pela excitação do pigmento clorofila. Então, na verdade, a clorofila se torna excitada e, ao ser excitada, ela promove o início do processo de fotossíntese lá na planta. E aí a planta faz o quê? Capta o CO2 que está no meio e produz o O2 para o meio. Então, ela produz o oxigênio que a gente precisa. Então, você vê, são processos de interação de radiação com o meio material. Então, cada um desses comprimentos de onda aí é usado para uma determinada coisa. Tá? Desculpa, pessoal. Tá claro até aí? Ok, Gabriel. Então, tá ok. Então, vamos lá. Agora vamos ver as ondas infravermelhas. Né? Você conhece algum processo onde você já tem... Às vezes tem gente que já usou, né? A onda infravermelha. Hein? Professora, Não, não. Pode falar. o seu áudio ficou meio ruim pra mim, que acho que o da Gabi também ficou, porque ela Ah, é? E agora, melhorou? Hein, pessoal, melhorou? melhorou. Eu ouvi de novo. Eu acho que o fio está meio com mau contato. Tá legal, obrigada. Eu estava perguntando se vocês lembram ou conhecem algum efeito desse tipo que eu falei, né, para a luz visível, como fotossíntese, visão, se vocês conhecem algum efeito produzido pela radiação infravermelha. Professora, eu vou chutar. Chuta. Tem a ver com temperatura, assim, aquecimento? Pode ser um exemplo? Pode ser um exemplo, né? O infravermelho produz calor, você está certa. E a gente pode ter na fisioterapia muitas aplicações, né? Do infravermelho para lesões superficiais, né? Aparece muito aí, né? No esporte, né? Aquele tratamento feito com aquelas lâmpadas vermelhas, né? Aquilo ali é lâmpada de radiação infravermelha. Então, elas são usadas com o objetivo de aquecer, né, dependendo do comprimento da onda, aquecer a pele a nível superficial. E dali, então, produz o seu efeito. Tá? Então, na verdade, a gente tem duas faixas de infravermelho, o infravermelho curto e o longo. Então, mas todas as duas produzem calor. E aí, na fisioterapia, ele produz com esse calor, né, o tratamento de lesões mais superficiais. Então, hematomas, contusões, né,
que é muito comum em atleta, o pessoal faz tratamento com lâmpada de infravermelho. Então, fica ali aquecendo para produzir aquele calor superficial, tá? Micro-ondas. Bom, micro-ondas acho que vocês conhecem o princípio, até porque acho que muitos têm aparelho de micro-ondas em casa. O que, que faz um micro-ondas? Hein, pessoal? Aquece a comida, esquenta a comida. Então, qual é o processo físico que está aí de novo? Calor, né? Produz calor. Mas como é que ele aquece essa comida? Ele aquece de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora, né? Exatamente, Jonatas. Se você não colocar ali um tempo adequado, o que, que acontece? Você tem ali no que você está aquecendo a parte do meio mais quente e a parte, né, de fora mais fria. Por quê? Como a onda já tem um comprimento de onda maior, ela tem maior penetração. Então, como ela penetra mais, ela tem um alcance maior, tá? Então, o micro-ondas ele é usado, né, para esse fim que a gente tem aí do aparelho, né, de uso constante aí na nossa vida. E a gente tem também a aplicação na fisioterapia. Na fisioterapia, a gente trabalha a aplicação de micro-ondas para poder, por exemplo, fazer um tratamento de uma artrite, uma artrose, né? Um tratamento articular, porque ele consegue chegar numa parte mais profunda do organismo. Então, ele atravessa a minha pele, né, e consegue chegar na articulação. A Gabriela fez uma pergunta interessante. O tratamento a laser também é um exemplo? Sim, Gabriela. Só que o laser, por incrível que pareça, ele é uma técnica, tá? Ele não é uma radiação ionizante. Olha só, vou botar aqui no chat o nome do laser. Light. Opa, peraí. Opa, escrevi errado. Peraí. Light Amplification. Professora, o áudio está ruim de. Tá, eu já vai melhorar. É que eu estou escrevendo aqui para vocês olharem. Só um minutinho. Amplification. Olha só, botei aí para vocês verem o que quer dizer a palavra laser. É uma palavra que sai do inglês. Light Amplification, Stimulated Energy Radiation. Então, vamos traduzir. Luz, né? É uma estimulação, é uma amplificação da luz por estimulação de radiação no caso, pulou tudo aqui. Por estimulação de radiação. Então, olha lá, luz amplificada por estimulação de energia radiante. É isso que quer dizer laser. Então, o laser é um processo que acontece aqui, ó. Ele está aqui, ó, na luz visível, tá? Então, é um processo não é infravermelho, tá? A luz infravermelha, sim, estimula isso. E é realmente um tratamento muito interessante, principalmente para quem tem, né, algum processo de microcirculação ali alterado, tá? Mas voltando ao laser,
que é o laser? Na verdade, o aparelho ele é produzido dentro de uma faixa de radiação visível. Então, lembrando a vocês, a gente está habituado a falar de luz visível, né? A luz, 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 aí você vai, coloca uma lâmpada, você diz, a lâmpada está, né, gerando luz branca, luz amarela, luz azul. Então, luz é energia, energia radiante. Então, a mistura de todas essas energias radiantes geram a luz branca. A ausência da luz é o que a gente chama de preto, tá? E aí, a gente, em cada comprimento de onda aí luminoso, a gente tem uma energia própria. E aí, esse laser, ele é produzido aqui, ó, tá? Na luz visível. Aí, a gente tem o laser vermelho, né? A gente pode ter um laser azul. Então, vai depender do tipo de... Qual é a faixa de comprimento de onda que está trabalhando aquele laser ali na luz visível, tá? Aí você vê a emissão daquela luzinha só azul, só vermelha. Mas isso é uma técnica, tá? É isso aí, Ashley. O âmbar também é interessante, mas também é uma técnica, tá ok? Então, laser, não se enganem, laser é uma técnica onde você usa a estimulação da luz, né, para que você aumente os efeitos daquele comprimento de onda, estimulando com uma energia radiante, tá bom? Bem, aí depois eu já falei do micro-ondas, vem as ondas de rádio. Então, quem são essas ondas de radiofrequência? É a onda curta, média e longa. Tá? As ondas curtas a gente vê aí já também fazendo tratamento de fisioterapia, né? Também para doenças como artrose, artrite, né? Então também é muito, muito interessante. E a gente tem a parte das ondas de rádio que já são usadas nas telecomunicações, que aí é a onda média e a onda longa. Já a partir de uma determinada frequência da onda curta, já é usada na telecomunicação. E a gente vê isso no rádio, né? Quando você liga a frequência AM, é uma frequência modulada de onda de radiação, de ondas de rádio curtas. Quando você abre uma frequência no rádio, frequência modulada, a famosa FM, né? Ela é já uma frequência já numa faixa de onda média. Então, ela tem maior alcance, tá? E a onda longa, ela já é usada na parte nesses rádios esse sistema de radiocomunicação entre navios e coisas do gênero. Deu para entender esse espectro eletromagnético, pessoal? Alguma dúvida em relação a ele? Que agora eu vou começar a falar de energia radiante só e vou focalizar especificamente, ó, em radiações ionizantes, tá bom? Então, como a gente já sabe que essas duas aqui não chegam à superfície do nosso planeta, então como é que elas são produzidas aqui, né? E nós usamos com tantas aplicações. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, se tiver alguma dúvida. Ok. Então, vamos lá. Voltando aqui na nossa física das radiações, né? A gente tem a estrutura do átomo para relembrar. Então, o que a gente tem que lembrar mesmo? Que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons e eu tenho os elétrons, né? Aqui, ó, na eletrosfera, eles estão circulando em torno do átomo, né? Desculpa, em torno do núcleo. Então, eu tenho prótons e nêutrons e os elétrons estão aqui, ó, né? Sendo atraídos por esse núcleo e aí eles vão girando em órbitas, tá?
Então, a estrutura que a gente vê desse átomo, que a gente chama de, na verdade, modelo, né, de Bohr, é o modelo ainda mais atual, apesar que na física quântica já se fala de um outro modelo, né? Mas por enquanto para a gente já está ótimo esse aí, né? Que já ele por si só já é bem complicado, tá? Então, todos os elementos químicos são compostos de átomos com as mesmas características. É isso que é a definição de um elemento químico. Ele é composto de um conjunto de átomos que têm as mesmas características. Então, quais são as características? Que normalmente a gente aprende lá no colégio. É o número Z, né? E o que a gente chama número, né, do A. Quem é o A? Número de massa. Quem é o Z? O número atômico. Então, o elemento químico, ele tem um número atômico, que é o Z, que é determinado pelo número de prótons que aquele átomo apresenta. E o que é a massa? É tudo que ele tem no núcleo. Então, a massa é igual ao número de nêutrons mais o número de prótons. Tá? Então, toda vez que eu vou me referir a um elemento químico, quem é o elemento? Ah, professora, eu estou falando do carbono. Então, o carbono ele tem o quê? 6 prótons no núcleo. Então, ele tem um número atômico 6. Ah, qual é a massa do carbono? Então, eu vou lá olhar. Se ele é um elemento estável na natureza, ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons, o número de massa dele é 12. Mas você já deve ter ouvido falar do carbono 14, né? Um elemento radioativo, que é usado para fazer datação, né? Principalmente de fósseis e elementos que você encontra na natureza, né? De cunho histórico. Então, a gente normalmente usa a radiação para poder fazer essa datação. E a gente usa muito carbono 14. Por quê? Ele está disponível na natureza, ele só perde a metade da energia dele a cada 5.600 anos. Então, eu consigo quantificar, né, esse tempo de uma forma melhor. Eu explico isso melhorzinho para vocês daqui a pouco, quando a gente falar na meia vida. Então, o que, que acontece? Quando eu falo, né, em massa, eu estou falando de nêutron mais próton. Agora, se eu tenho um carbono, que é 12, que eu falei para vocês que é estável na natureza, né? Então, ele tem um número atômico 6 e um número de massa 12. Quer dizer o quê? Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Se existe o carbono 14, ora, se é carbono, ele tem que ter 6 prótons. Sempre ele tem que ter 6 prótons para ser carbono, tá? Mas eu falei que ele tem a massa que é 14. Ora, se ele tem uma massa de 14, e eu sei que a massa é nêutron mais próton, se eu tenho 6 prótons, ele tem o que a mais nesse núcleo? Ele tem mais nêutrons, tá? Então, ele vai ter 8 nêutrons e 6 prótons. Isso faz com que esse elemento se torne instável na natureza. E é exatamente por conta dessa instabilidade que ele vai tentar chegar a ser um elemento estável. E aí, nessa tentativa, ele emite energia. Tá? Essa energia, como sai do núcleo, é chamada energia nuclear. Ou energia radiante, se você quiser. Tá? Então, elementos radioativos, eles têm o que de diferença com o elemento aqui, ó, que é estável na natureza? O número de nêutrons. Ele pode ter a mais e pode ter a menos, tá? Por exemplo, a gente tem na natureza o carbono 11.
Então, você pensa, carbono 11. Se ele é carbono, ele tem que ter 6 prótons. Mas se ele é 11, ele tem 6 prótons e 5 nêutrons. Então, ele tem um número de nêutrons a menos, tá? Isso faz com que ele também seja radioativo. Ok? E aí a gente chama um elemento instável, né? Como normalmente são formas que na química a gente classifica como formas isotópicas, né? Eles são elementos isótopos, que são elementos de mesmo número atômico e diferente número de massa, a gente chama ele de isótopo, quimicamente falando. E como eles são também instáveis, fisicamente a gente classifica eles como radioisótopos ou radionuclídeos, tá? Então, a gente obtém essas radiações, essa energia radiante, com a emissão dessa energia desses elementos radioativos aqui que são instáveis. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Então, olha lá. Eu observo aqui, ó, núcleo estável e núcleo com excesso de energia. Esse que tem excesso de energia vai tentar emitir essa energia de alguma forma para ele chegar à estabilidade. E aí ele pode, né, emitir duas formas de energias diferentes. Ele pode emitir uma radiação eletromagnética ou ele pode emitir uma radiação particulada. Então, como a gente tem aqui, ó. Vamos ver primeiro aqui a particulada. Ó. Matéria, né, emite em forma de matéria partículas. Olha o que o nome quer dizer. Partícula é o quê? Parte de alguma coisa. Ora, não foi emitido pelo núcleo aqui em cima? Ó. Se foi o núcleo que emitiu, esse aqui é parte de um núcleo. Tá? Então, aqui ele pode emitir um próton, ele pode emitir um nêutron, ele pode fazer uma mudança de um próton para um próton que vira nêutron, um nêutron que vira próton. Então, eu tenho aí alterações nas partículas que emitem essa energia radiante, tá? E aí, de acordo com as características, ela vai ser classificada em alfa ou beta, tá? E se a energia emitida for na forma de uma onda eletromagnética? Essa onda, normalmente, é o que a gente chama de radiação gama. E ela é emitida diretamente do núcleo. E aí, o que acontece? Como é que ela é emitida? Na verdade, toda vez que o núcleo faz uma modificação aqui no seu interior, e emite uma partícula, depois ele emite o excesso de energia na forma de uma onda eletromagnética, tá? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estou indo muito rápido? Eu sei que essa parte da matéria é um pouco árida. Bom, então vamos continuar. Já que ninguém falou nada, eu entendo que estão entendendo. Tá ótimo. Obrigada, Gabriela. Então, olha lá, eu tenho, né, como tipos de radiação, as radiações particuladas, alfa e beta. Como é que elas são produzidas? Olha o termo que eu uso, ó, transmutação. Então, na verdade, ocorre uma mudança no núcleo, ele se altera, e aí, por isso, esse núcleo, ele se altera porque ele é instável, tá? E aí ele emite essa radiação, que pode ser uma alfa ou uma beta, tá bom? E aí vamos ver as características, tá? Quem é a partícula alfa? Então, cada uma delas tem uma característica diferente, né, da outra.
Toda vez que a gente avalia a característica das radiações, a gente avalia de acordo com a origem, de acordo com a carga, de acordo com a massa que aquela partícula tem. Então, são essas as características que a gente usa e a gente compara essas radiações sempre usando as mesmas características, tá? Então, vamos ver para cada uma delas essas mesmas características. Alfa, origem no núcleo, ok. A gente já sabe que é uma instabilidade do núcleo que faz com que ele emita essa partícula. Ora, alfa tem carga mais 2 e massa 4. Então, quer dizer o quê? Ela, quando é emitida, ela vai levar com ela 4 unidades de massa, por isso eu botei um sinalzinho negativo, e 2 unidades de carga. Ora, se ela tem carga positiva, aqui está querendo dizer quem é a carga positiva que eu tenho no núcleo? O próton. Então, quer dizer que ela carregou 2 prótons. Só que ela carregou outra coisa aqui, né? Porque o número de massa foi 4. Então, ela carregou, na verdade, 2 prótons, tá? E 2 nêutrons. Então, na verdade, uma partícula alfa, ela é a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons que deixam aquele núcleo, tá? São emitidos, saem com alta energia e vão ionizando. Tudo que encontra é capaz de ionizar. Só que a alfa, ela tem uma velocidade pequena. Por quê? Aí a gente está vendo 1/30 da velocidade da luz. Vocês vão ver que as outras têm uma velocidade, são próximas ou igual à velocidade da luz. Então, a alfa é a mais lenta de todas, tá? Então, isso ocorre por quê? Porque ela é uma partícula pesada. Ela tem 4 unidades de massa, 2 de carga, e isso torna ela mais pesada no meio material. Então, ela anda mais devagar. E aí, o que acontece? Tudo que ela vai batendo, ela vai ionizando. Então, ela também vai perdendo energia rápido. E aí, isso faz com que ela tenha um alcance menor, tá? Então, ela penetra pouco, né? Só milímetros de papel. Então, se você me perguntar, professora, ela atravessa a nossa pele? Não, não atravessa, a não ser que seja assim uma quantidade muito grande, né, desse elemento a ponto dele ter uma altíssima energia e ela pode até atravessar a pele, tá? Mas que não é o caso, isso acontece em reatores nucleares. Então, alfa é aquela partícula, né, que apesar de ionizar muito, como ela não atravessa a nossa pele, ela não me dá muita dor de cabeça. Só que eu tenho que lembrar o quê? Elementos químicos, eles estão em 3 formas na natureza. Eles podem ser líquidos, sólidos ou gasosos. Então, se o elemento químico estiver na forma líquida, eu corro o risco de ingerir. Se ele estiver na forma gasosa, eu vou correr o risco de inalar. E aí sim, ela vai fazer um grande estrago no meu meio material. Então, ela não atravessa a minha pele, mas ela pode chegar por outros meios, tá? E aí, como ela ioniza muito, e a gente já falou, né, que a radiação provoca uma alta reatividade, né, nos átomos, ela acaba produzindo muitos pares iônicos. O que quer dizer isso? Se você arranca um elétron de um átomo e arranca um elétron de outro átomo, esses 2 átomos muito reativos, eles produzem pares iônicos, né? Eles podem se ligar entre si. E aí o que pode acontecer? Você pode produzir radicais livres, que é uma das coisas que a radiação mais produz no meio interno, é radical livre, tá? E você sabe que radical livre é altamente reativo
e pode produzir produtos bastante indesejáveis no meio interno. Agora vamos ver a beta. Olha lá. Ah, aqui é a emissão alfa, tá vendo? Está saindo do núcleo 2 bolinhas vermelhas e 2 verdes. Então, está ilustrando o quê? Que saiu 2 prótons e 2 nêutrons. Opa, tinha alguma coisa aqui? Ah, ele desconfigurou. Isso aqui é o título da imagem anterior. Hoje o negócio está esquisito aqui. Bem, radiação beta, né? Ou particulada beta. Então, também sei que é partícula, né? Então, sai do núcleo alguma coisa aconteceu no núcleo para ele emitir essa energia. Então, a gente sabe que a beta, ela ocorre por uma transformação que acontece do núcleo. Se aquele núcleo tiver excesso de nêutrons, o que é que ele faz? Ele transforma um nêutron em um próton, tá? Se o núcleo tiver um número de prótons maior do que o número de nêutrons, ele transforma um próton em um nêutron. Aí, nessa transformação, de acordo com o tipo de transformação que você tem, ela vai poder ter carga positiva ou carga negativa, tá? Então, do mesmo jeito que a alfa, tem origem no núcleo, tem carga, mas é uma carga mais um ou menos um, dependendo da transformação nuclear que aconteceu nesse núcleo. Olha a massa, desprezível. Ah, beta tem massa? Tem, mas é muito, muito, muito pequena. Então, ela pode ser considerada desprezível. Ela é muito veloz, ela anda à velocidade da luz, tá? Então, ela também tem um bom alcance, ela já consegue penetrar milímetros de alumínio. Ou também o acrílico, né? Algumas placas de concreto ela também atravessa. Então, o que, que acontece? Ela penetra muito mais do que alfa. Se ela penetra milímetros de alumínio, você acha que ela atravessa a nossa pele? Não? Alumínio não é um metal? Né? Pensa bem, alumínio é um metal. Se ela consegue, né, ter um alcance para milímetros no metal, a nossa pele, que é um tecido de menor densidade, ela atravessa, tá? E aí eu já começo a ficar preocupada. Opa, peraí, essa radiação pode atravessar a minha pele, ela pode produzir algum tipo de alteração, tá? Então, essas radiações aqui a gente tem mais disponibilidade também, né, no uso da formação da imagem, no uso do dia a dia de um laboratório de análise clínica, porque muitos dos elementos radioativos que a gente usa como marcador, né, para que a gente possa fazer uma experiência, ou seja, eu marco uma molécula e acompanho o caminho daquela molécula no meio interno. Então, a gente diz que aquela molécula é um traçador, ele vai, né, me indicar um caminho, ele vai me guiar. Então, isso na pesquisa é extremamente útil, né? Então, me oferece assim muito uso, né, no dia a dia da área de saúde. Então, como é uma coisa que eu tenho maior disponibilidade, eu também tenho que ter um cuidado maior, porque ela já atravessa a minha pele e pode produzir lesão, tá? Professora, Pois não. perdão, antes que você passe para o próximo tópico, só para tirar uma dúvida. Tipo, a nível de ser perigoso, né, para o nosso corpo, o que é pior, assim, a beta ou a alfa? Porque a beta, ela
ela pode passar pela nossa pele, mas ela tem uma capacidade de ionização menor do que a alfa. Mas a alfa, ela não ultrapassa a nossa pele, mas a gente pode ingerir e inalar, assim. E qual seria pior? Olha só, para os seres vivos, a alfa é muito mais danosa, porque exatamente como ela anda mais devagar, ela ioniza mais vezes num curto espaço. Então, se ela estiver dentro do organismo, ela vai ionizar tudo que ela encontra, entende? Então, o nível de lesão vai ser muito grande. Quando você compara com outra partícula, só pode comparar se elas tiverem a mesma energia. Porque, por exemplo, se eu tiver uma alfa de baixa energia e uma beta com uma energia maior, aí o que eu não posso comparar, entende? Porque eu tenho aí elementos diferentes na minha comparação. Então, quando a gente compara sempre para o mesmo nível de energia. E aí, por que a beta ioniza menos do que a alfa? É porque, primeiro, ela é leve, né? Massa desprezível, ela anda muito rápido, mas ela tem carga, então ela pode ser atraída para um meio de carga positiva ou para um meio de carga negativa. No entanto, o que vai acontecer? Se ela encontra um átomo, ela tem a capacidade de ionizar ele plenamente. Ou seja, encontrou, arrancou ali um elétron, deixou aquele átomo ionizado. O problema da beta é encontrar o átomo, porque ela é muito ágil, ela é muito rápida. Então, a probabilidade desse encontro é que diminui, entende? Agora, ela tem a capacidade de ionizar muito também. Agora, para o meio interno dos seres vivos, a alfa prejudica muito mais. Deu para entender? Entendi, obrigada. Nada. Bom, e aí como é que ela interage? Ela interage ionizando, como sempre, né? Todas são ionizantes. E aqui ela pode produzir uma radiação de frenagem, que tem um nome, na verdade, muito esquisito, é um nome em alemão, que é radiação de Brennstrahlung. Só que ninguém usa esse termo, né? Usa direto radiação de frenagem. Então, frenar é o quê? Frear. Que tipo de radiação é essa? Na verdade, se ela estiver na natureza, né? Ela vem ela pelo meio material, foi propagada de um núcleo instável, vem ela. Se ela passar na proximidade do núcleo de um outro átomo que esteja ali no meio, ela pode ser atraída pelo núcleo. Então, a gente já sabe quem está sendo atraída por um núcleo que tem carga positiva. Alguém que tem a carga negativa. Então, essa radiação de frenagem, ela acontece quando essa beta tem carga negativa. Então, por ela ter essa atração de carga, ela vai, né, se aproximando do núcleo, mas essa aproximação causa um freamento na velocidade dela. Então, é por isso radiação de frenagem. Né? Ao ser atraída, ela vai sendo desviada da rota dela. E nesse desvio, ela diminui a velocidade, ou seja, ela é freada. Só que na natureza, a energia não se perde, não se ganha, né? Ela se transforma. Então, essa energia dessa freada, né, entre aspas, que essa beta dá, é transformada numa onda eletromagnética, que é o raio-x, tá? Então, a partícula beta, ela é capaz de produzir raio-x, se ela for uma beta negativa. Então, se eu tiver, né, condições apropriadas, inclusive, né, eu posso produzir, e isso é muito comum nos reatores nucleares, nas transformações que são produzidas, a produção do raio-x, que a gente diz que é a produção de radiação secundária. Tá? Então,
Então, esse efeito que a gente vê na beta foi, na verdade, um efeito que foi observado pelo Dr. Röntgen, lá no início do século passado, quando ele descobriu o raio-x. Né? Ele descobriu, na verdade, a emissão de um raio que era produzido quando ele fazia os elétrons girarem, né, dentro de uma ampola de vidro que tinha dentro dela um gás inerte. Só que o sistema dele era um sistema aberto, não é que nem um raio-x de hoje, né? Que é tudo blindado, tudo ali certinho, então você não corre o risco de estar recebendo uma dose de radiação maior do que já vai receber pelo procedimento. Então, como o sistema dele era aberto, ele pôde observar a emissão de luz num anteparo que ele tinha atrás do aparelho dele, que era de cor escura. Então, toda vez que ele ligava o aparelho para estudar lá, né, aquele feixe eletrônico, que tinha um outro objetivo, aquele estudo, ele via a emissão daquela luz. Aí ele ficou intrigado. Uma coisa esquisita, por que emite luz? De onde vem esse raio luminoso? Então, como ele não conhecia, ele chamou de raio X, né? Então, aquele raio que era indefinido. Logicamente, depois de um tempo, ele conseguiu até produzir um aparelho, que é o que a gente usa hoje, né? Que é o aparelho de raio-x. Na verdade, o nosso aparelho de raio-x faz exatamente isso que a partícula beta faz na natureza, tá? Então, é um tipo de radiação que ela é produzida só quando o aparelho está ligado. Se eu desligo o aparelho, eu paro de produzir o raio-x. Mas isso aí tem um problema. Eu paro de produzir o raio-x. No entanto, todo aquele raio-x que já foi produzido, ele vai continuar na natureza até ele perder a energia, tá? Então, aí a gente tem duas situações. Tá? É isso que você tem que entender nessas radiações. Uma radiação pode produzir outra. Então, quando você interage, estuda essa interação, né, com o meio material, a gente vê que às vezes algumas se tornam bem mais lesivas, né, do que outras, porque às vezes elas produzem essas emissões secundárias, tá? Tranquilo, gente? Então vamos lá. O que é a meia-vida física, né, de um elemento radioativo? Então a gente ainda está falando aqui de né, emissão particulada, e eu falei para vocês que esses elementos estão disponíveis, né, na natureza durante algum tempo. Então, essa disponibilidade tem a ver com uma outra característica que é o tempo da meia-vida, que é o tempo que aquele elemento radioativo leva para perder metade da atividade inicial que ele tem, ou metade da sua massa. Então, quer dizer o quê? Se eu tenho um elemento, por exemplo, que decai a cada 8 dias, o que isso quer dizer para mim? Se eu tiver, né, por exemplo, 1 grama hoje, vou chutar aqui, do carbono 14, só vou ter meia grama daqui a 5.600 anos, porque é a meia-vida do carbono 14. Agora, se eu tiver um iodo 131, hoje 1 grama, daqui a 8 dias eu tenho meia grama, mais 8 dias eu tenho 0,25 gramas, mais 8 dias eu vou ter 0,125 e por aí vai, sempre caindo a metade. Então, a gente pode quantificar a radiação exatamente por conta dessa massa que aquele elemento tem, tá? E eu sei a disponibilidade dela na natureza. Eu tenho uma imagem que facilita a visualização, só que, como eu falei, eu não sei o que aconteceu aqui, desformatou um pouco.
Eu vou avançar essa aqui rápido. Opa, aqui, ó. Aqui o slide da minha vida, tá vendo? Ó? Se eu tenho um elemento químico que está com. Hoje, por exemplo, ele tem 100% de radiação, né? Ele chegou hoje para mim. Aqui, no caso do iodo, se passar 8 dias, ele fica com 50, mais 8, 25%, tá vendo? E sempre eu vou tendo esse decaimento aqui que a gente está vendo. Então, se eu fizer uma curva aqui, ó, a minha curva vai ser um logaritmo. Tá vendo? Uma curva matemática que é um logaritmo. Então, isso quer dizer o quê? Que ele vai tender, né, a ter cada vez menos atividade. Mas essa curva aqui, ela é uma curva assintótica, ela não encontra o eixo do x. Então, eu sempre vou ter uma atividade por menor que seja, tá? E isso aqui acaba contribuindo para a gente ter essa radiação que eu falei no início da aula, que é a radiação de fundo, né? A radiação que a gente está exposto o tempo todo, tá? Ficou claro isso, gente? Vou voltar lá no... Então, isso que quer dizer meia-vida. Ok, Beatriz, obrigada. Agora vamos ver as características para X e gama, tá? Então, agora eu já mudei. X e gama são o quê? Eletromagnéticas. Então, eu sei que são propagadas na forma de onda. Elas vão ter energia, frequência e o comprimento da onda, que é o que me interessa, tá? Então, a primeira característica aí já diferencia as duas. Eu observo que a gama, ela tem origem no núcleo do átomo, aqui, ó. E o X lá na eletrosfera do átomo. Tá? Então, aqui é que eu vou diferenciar as duas. Todo o resto que a gente vê aqui, ó, é igualzinho para X e para gama. Todas as outras características são iguais, elas só diferem na origem. Então, o que vai acontecer? Eles têm carga nula, então não tem carga, não tem massa, andam à velocidade da luz. Então, já viu que são extremamente velozes e como eles não têm massa e têm carga, eles não ficam atraídos para meio nenhum, né? Então, elas têm um poder de alcance extremamente alto. Então, só quem consegue barrar mesmo esse tipo de radiação é alguns milímetros de chumbo, tá? Então, por isso que vocês veem, né, nas salas de raio-x, às vezes o operador está com avental, aquele avental é de raio-x. Desculpa, aquele avental, ele tem uma lâmina de chumbo que protege ele do raio-x da sala. Você pode ter também o raio-x como blindagem nas clínicas, né? Então, ali faz uma blindagem com chumbo e o material radioativo fica ali atrás. Então, você sabe que ele não está saindo diretamente, né, para o ambiente. Então, são esses elementos aqui que são emissores de gama que a gente se preocupa, né, com o alcance. Às vezes, o elemento químico ele emite, por exemplo, uma alfa seguida de gama, ou uma beta seguida de gama. Então, às vezes, a beta pode ser até fraquinha, mas como vem logo uma gama atrás, a minha preocupação vai ser com a gama, entende? Então, às vezes, a gente protege muito, né? Não por conta de ser uma alfa ou beta, mas sim pela gama que vem logo seguida a elas, já que ela é uma emissão secundária, tá? E aí elas interagem com o meio material de acordo com a energia que elas têm. Então, por exemplo, se aquela radiação gama é de baixa energia, ela produz o que a gente chama efeito fotoelétrico.
que é um nível de energia que, quando interage com o meio material, faz com que aquela radiação gama desapareça da natureza. Só que, como evento secundário, essa interação também vai produzir o raio-x, tá? Ela pode produzir o Compton. O que é o Compton? É aquela ionização comum que a gente vê, né? A radiação bateu na eletrosfera do átomo, arrancou um elétron orbital e seguiu em frente com uma energia menor, né? Porque no choque sempre perde energia, e vai encontrar outro átomo e vai fazendo a mesma coisa, até que um dia ela fica com uma energia muito pequena, e aí, se ela bater, né, na eletrosfera do átomo, ela vai arrancar um elétron orbital mais interno, aí ela faz o efeito fotoelétrico, tá? Ela deixa de existir e aí passa a existir a produção do raio-x. E a última aqui, ó, forma de interação, é de grandes energias. Então, essas aqui são aquelas energias extremamente altas. Então, a gente vê esses processos aqui de produção de pares, normalmente em eventos de altíssima energia. O que acontece? É quando a radiação incide direto no núcleo do átomo. Aí o núcleo se desintegra. Só que aquela energia toda que estava ali dentro do núcleo é emitida na forma de duas partes, né? Uma com carga positiva, outra com carga negativa. Tá? Tá claro isso, gente? Eu sei que isso não é fácil, mas eu não estou vendo ninguém perguntar nada. Tá todo mundo só concordando, dizendo que tá tranquilo, tá tranquilo. Professora, Sim, sim. você pode repetir essa última parte aí da produção de pares, por favor? Olha só, é um evento de altíssimas energias. Então, isso quer dizer o quê? Uma radiação gama de alta energia, quando saiu, né, para a natureza, para o meio material, ela pegou um átomo e incidiu diretamente sobre o núcleo dele. E não em um elétron da eletrosfera, né, produzindo uma ionização. Ela bateu direto no núcleo. O núcleo ele tem um campo coulombiano muito forte, um campo elétrico muito forte. Então, você não desagrega um núcleo de um átomo com muita facilidade. Então, quando essa gama bate nesse núcleo, ela gera desintegração, ou seja, a destruição dele. Só que na natureza, né, voltando àquela velha ideia, a energia você não cria nem destrói, você transforma. Então, a energia que estava ali dentro daquele núcleo, ela é propagada na forma de duas partículas, mas não é alfa e beta, duas, né? Na verdade, são dois elétrons de origem nuclear, mas não quero nem usar esse nome para vocês não fazerem confusão. Mas são duas partículas, uma que vai ter carga positiva e outra que vai ter carga negativa. Ficou mais claro? Claro. Ficou assim, que eu não tinha entendido, acho que meu áudio cortou aqui nessa parte de ser uma negativa, uma positiva no final. Aí por isso eu pedi para repetir. Mas ele atinge diretamente o núcleo e aí, tipo, destrói a energia liberada, é isso, né? Assim, resumindo. Destrói o núcleo e a energia vai ser liberada na forma de um par, né? Uma parte positiva e outra parte negativa. Entendi, obrigada. Nada. Bom, gente, o que é mais importante aqui nesse processo, né, dessas características de X e gama? São essas informações que eu tenho aqui embaixo. Ó. Todo raio sofre reflexão, refração e difração. Quer dizer o quê? Se ele incide no meio, né, ele pode sofrer um ângulo, né, de desvio. Então, ele refrata, né? É uma reflexão assim diferenciada. Ou difrata, quer dizer, esse ângulo pode ser maior ou menor
né? Então aí a gente vai ter aqui a diferença. Mas o principal é isso aqui, ó. Todo raio reflete. É com isso aqui que eu tenho que me preocupar no meu dia a dia, né? Porque eu posso ter aqui tanto mais gama quanto mais X, mas eu tenho aqui uma blindagem boa, né? Então, o que, que vai acontecer? A radiação vai bater aqui na blindagem e não vai passar para esse lado aqui. Esse lado aqui vai continuar tendo zero de radiação, tá? Porque ela vai bater, ela vai voltar, vai bater, vai ficar ali até acabar a meia vida dela. Mas acontece que eles refletem. Então, quer dizer o quê? Pode bater para cima, reflete para baixo, bate numa parede, reflete para outra. Então, o grande problema dessas radiações é a reflexão que ela produz. E por essa reflexão, muitas vezes a gente se expõe, né, de forma indevida à radiação. Eu acabo recebendo mais radiação do que eu deveria, porque eu estou num ambiente que tem ali aquele raio disponível e ele pode estar refletindo ali no meio material. Então, é isso que acontece, por exemplo, numa sala de raio-x, né? Está aqui o teu paciente, por exemplo, né? Ou está aqui você que trabalha com raio-x, né? Para algum exame ou para algum tipo de procedimento. Então, você recebeu aqui uma dose de raio-x, né? Então, a dose de raio-x que foi incidente aqui nessa região, ela vai ser maior. Mas, ao mesmo tempo, ó, você vai receber uma dose de raio-x que vai ser relativa ao seu corpo inteiro. Por quê? Porque esse raio que atravessou você aqui, ele veio parar aqui atrás, aí ele vai refletir, ele vai voltar, vai refletir. Então, na verdade, você recebe sempre uma dose que é de corpo inteiro. E isso, na verdade, gera maior sensibilidade, né? Faz com que você se exponha mais à radiação. Por isso que você já deve ter observado que em sala de raio-x, normalmente tem uma plaquinha dizendo que não é permitido pessoas, não é permitido acompanhantes, né? Só pode entrar para acompanhar, né, um paciente dentro de uma sala de raio-x se o paciente precisa ser contido, né? Então, aí ele precisa ser acompanhado. Ou uma criança muito pequena, e também precisa ser acompanhado. Mas fora isso, não tem essa coisa de que entrar para acompanhar, vou fazer companhia, não existe. Porque a dose de radiação que o acompanhante vai receber vai ser muito parecida com a dose de radiação que o paciente está recebendo, tá? E aí, o que, que acontece? O operador do raio-x fica ali o dia inteiro. Então, ele tem que usar a proteção para ele poder se precaver, né, dessas radiações. Ficou claro, gente? Tá tranquilo? Ó, então eu vou falando, e ninguém falar nada, eu estou andando aqui. Obrigada, Beatriz. Então, olha lá, para ilustrar, gama, a origem sai do núcleo, tá? Agora, quando eu comparo as três radiações em termos de penetração, olha lá, a alfa fica parada no papel, a beta para com uma lâmina metálica e a gama vem atravessando todos os meios, só quem barra ela é o chumbo, tá? Então, é só para ilustrar o que a gente já falou. Aqui é só para apresentar a você um aparelho de raio-x, né, o esquema dele, e aqui a lâmpada que a gente tem dentro do aparelho, que a gente chama de ampola, né? Então, eu tenho aqui um vidro, né, que ele tem chumbo, então ele é blindado, né, não deixa a radiação passar. E aqui eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Então, quando eu ligo, aqui dentro eu também tenho um gás inerte. Quando eu ligo essa ampola, né, eu gero uma corrente elétrica e aí essa corrente elétrica faz com que esses elétrons que eu tenho aqui dentro comecem a ser acelerados, né? Como
eu tenho também ali uma temperatura elevada, esses elétrons vão se desprendendo, né? E vão sendo acelerados. Aí, quando esses elétrons batem numa placa, né? Que a gente tem aqui de tungstênio, o que, que acontece? Ele freia. No que ele freia aqui, ó, produz o raio-x, tá? Então, esse raio-x aqui foi produzido por esse processo de freamento, que é aquele processo que eu falei que é semelhante, né, ao processo produzido pela radiação, pela partícula beta, né, pela radiação particulada beta, tá? Esse aqui é só para ilustrar, tá? Eu não vou cobrar a produção de raio-x. É que a gente falou nele, a gente tem que mostrar como é que ele é produzido artificialmente, tá? E aqui é aquele slide que eu já mostrei, né, que ficou fora do lugar. E aí, pessoal? Agora eu quero ouvir vocês. Deu para entender um pouquinho esses princípios físicos? Eu vou mandar uma apostilinha simples para vocês, que é da CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Vocês podem também pegar direto no site. Pode falar, Tatiele. Professora, tá me ouvindo bem? Estou sim, estou te ouvindo. Então, eu ia comentar que é uma aula, assim, para mim foi um pouco difícil de assimilar e tal, por mais que a gente já tenha visto isso em algumas vezes no ensino médio, né? Mas são conteúdos que vêm mais complexos e tal. Eu gostei muito da aula, vou aproveitar, né? Ainda bem que está gravada, eu vou assistir de novo. Porque, assim, pra gente chegar, você pergunta assim, e aí, entendeu? Entendeu tudo? Tá tudo certo? A gente, sei lá, não consegue falar. Porque é um pouco difícil mesmo. Aí eu vou assistir de novo, tá? E surgindo alguma dúvida, pessoal também, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou com certeza procurar você. É o que eu falei, eu sei que esse conteúdo é árido, né? Porque a gente tem que explicar a origem da radiação, a gente tem que explicar como ela é produzida, né? As características é que, na verdade, vão nos ajudar a raciocinar o como essas radiações geram lesões e o como essas radiações, como você deve se precaver, né? Para que você não tenha um comprometimento por conta dessas radiações. E como a gente trabalha na área de saúde, a gente está sempre, né, numa situação onde a gente pode estar exposto a esse tipo de radiação. Então, você tem que aprender pelo menos o básico, né, para que você possa entender o como se proteger. Né? Porque radiação você não vê, você não sente cheiro, você não toca, né? Mas se ela estiver presente naquele ambiente, todo mundo está sendo irradiado. E aí esse comprometimento vai depender do nível de radiação que você recebeu, né? Então é por isso que é tão importante, né, esse conhecimento. Mesmo que não seja um conhecimento que você vai aplicar logo, né? Mas você vai poder ter aí ao longo da tua profissão algumas situações onde você tenha, né, a presença desse material. Então você tem que saber pelo menos onde é que chega, né? E o tipo de lesão que produz. Deixa eu ver aqui a pergunta do Jonathan. Quebrando um pouco o assunto, no caso de uma bomba de hidrogênio, para gerar interação com esses núcleos, é utilizado apenas um núcleo que não está em equilíbrio? Não necessariamente um núcleo, né? Mas alguns núcleos. Uma bomba de hidrogênio, ela tem um efeito diferente, né? Ela é devastadora, talvez, né? Um grau de devastação muito maior do que uma bomba atômica comum, né? Essas que a gente já viu, né? Vimos não, né? Graças a Deus, mas assim, que a gente já viu na natureza, né? A Hiroshima e Nagasaki, a bomba de hidrogênio é muito mais destrutiva, né?
ela vai gerar a interação desses núcleos, e assim, não são muitos núcleos, mas os núcleos que ela gerar esse desequilíbrio, ela vai produzir, né, um efeito de interação bastante prolongado, núcleo a núcleo. Por isso que ela é tão devastadora. Não sei se eu me fiz entender, Jonatas. Então tá. Mudou aqui. Professora, só mais uma Sim, pergunta. à Então, vontade. é porque eu sempre quis perguntar isso, mas eu esqueço, né? Não tem quem perguntar, ou não tem tempo e tal, trabalho. Mas Ah, assim, eu trabalho num consultório dentário, né? E, ah, como você sabe, a gente tem raio-x lá. Tem que lidar com bastante certeza. com raio-x toda hora. Aí, assim, uma pergunta. Ali entra o paciente senta, a gente coloca um colete de chumbo que cobre todo o tórax. E tem mais um coletezinho pequeno que a gente coloca na região da tireoide para proteger. E naquela película onde a gente vai colocar dentro da boca, que a gente vai fazer radiografia do dente, também tem uma película de chumbo dentro daquela películazinha radiográfica. Isso, está correto. Isso. Aí disparou o raio, fez a radiografia, desligou o aparelho. Aquele raio que foi emitido ali, ele tá ali dentro? Ou foi só ali que tirou? Ficou dentro da sala? Não, ele está ali. Ai, Ele tá Jesus! ali. Só que tem uma diferença. Você trabalha com proteção também, né? Sim, quando a gente precisa entrar na sala de radiografia, sim. Então, a única diferença do raio-x odontológico para um raio-x de imagem, né, de hospital, vamos colocar assim, é que ele, por ser um aparelho de porte menor, ele produz uma intensidade menor de radiação, mas ele produz, entende? Se ficar naquele ambiente o tempo todo, logicamente você está se expondo, sim. Não igual a um ambiente hospitalar, onde a potência do aparelho é muito maior. Entende? Porque o corpo humano, ele tem uma grande densidade, né? Nós temos ossos, músculos, enfim, todos os órgãos. Então, eu tenho que ter uma quantidade de radiação ali presente para poder atravessar, né? Diferente do dente, que eu estou próximo, né? Porque normalmente o filme fotográfico é colocado já direto na boca, né? E aí você não, não precisa dessa quantidade toda de radiação. Mas certamente existe uma radiação aumentada nesse local, sim. Entendi, professora. Obrigada. Nada. Bom, então vamos continuar, né? Pelo menos mais um pouquinho. Eu sei que vocês estão cansados, eu também, mas pelo menos vamos falar um pouquinho de proteção radiológica. Que aí na próxima aula a gente fala de efeito biológico da radiação, tá? Então eu trouxe aqui ó, a foto do Dr. Röntgen em 1906, né, quando ele produziu o aparelho de raio-x e começou literalmente, né, ó, a produzir a imagem. E aí o que, que aconteceu? Essas aqui é uma das primeiras, a primeira radiografia que ele fez, né? Aqui é quando ele já tinha, o aparelho já estava funcionando e tudo mais, né? Ele, para acertar, né, o aparelho, ele usava muito a mão da esposa dele, que era a dona Berta. Tanto é que está aqui a mãozinha dela, o anelzinho dela, tá vendo? Então, toda hora ele precisava acertar a imagem, ele pegava o técnico dele, que na verdade era um aluno, né? Era um estudante, que fazia já seu estágio com ele, para segurar lá o que ele estava, o objeto que ele estava usando, ou para a própria pessoa servir de anteparo, né? Como objeto para ser radiografado. Então, essas exposições aqui, elas eram assim absurdamente gigantes, né?
em termos de quantidade de radiação. Então, isso veio acontecendo com Röntgen, né? Deixa eu voltar aqui, só um minutinho aqui. Aconteceu também com os pesquisadores que descobriram a radioatividade. Então, no caso, né, a gente tem aí o casal Curie, né, que foi um casal que trabalhou muito com radioatividade, teve uma exposição também muito alta, tá? Eu vou mostrar o que se fazia com radiação até um tempinho atrás, uns 100 anos atrás só para você ter noção do que o povo fazia sem saber o que a radiação podia produzir, né? Deixa eu só abrir um outro arquivo aqui, porque não está nesse arquivo, está em outro. É só um segundinho aqui que eu estou abrindo outro arquivo. É um segundinho. É que aqui é lento, né? Então vocês já sabem que esse Collaborate é maravilhoso, né? Mas ele ao mesmo tempo é uma lentidão para fazer as coisas. Eu sou suspeita porque eu não gosto muito do Collaborate, então ele complica um pouquinho. Já está abrindo aqui. Só que aí o que eu quero mostrar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão se interessar, né? Porque a gente não tem noção do que era feito, né, com as radiações sem o conhecimento, né? Porque o que acontece? O principal de você compreender a radiação é você compreender que aquela radiação que está ali, ela pode produzir danos. E ao produzir danos, o que acontece? Ela vai lesionar o meio e vai comprometer muito, né, o organismo do indivíduo, tá? Então, vou compartilhar agora esse aqui que fica melhor. O que aconteceu? Quando começou a se estudar radiação, né, quando ela foi descoberta, então o caso do Röntgen, que descobriu meio que por acaso, né, da esposa dele, que ele usava como um instrumento, né, para fazer as suas imagens e correção do aparelho, assim como o casal, né, Marie Curie e Pierre Curie, que eram químicos, né? E, na verdade, eles descobriram a radioatividade por acaso. Mas, na verdade, a gente sabe que eles não foram os verdadeiros descobridores da radioatividade. A radioatividade já tinha sido descoberta por Henri Becquerel em 1890. Ele estudava polônio, né? E ele já tinha observado que o elemento químico emitia alguma forma de energia, mas ele não sabia o como e nem o porquê, né? E aí, quando foi logo no iniciozinho, né, na virada do século, entre 1800, a Marie Curie, ela era estagiária do Henri Becquerel, que foi quem, na verdade, descobriu a radioatividade originalmente. Só que ela é que acabou levando o louro, né, da história, porque ela fez uma tese de doutorado com ele e descobriu, né, durante o trabalho dela, que ela tinha um sal que ela tinha que identificar no laboratório. Naquela época nem todos os elementos químicos eram conhecidos, né? Então ela queria aprender sobre ele, então fazer várias testagens, né? E assim, uma caracterização bem fisicoquímica, né? E aí ela começou a observar que os sais de rádio, que na época ela não tinha esse nome, né? Emitiam uma luz. E ela descobriu isso entrando no laboratório à noite, né? Tanto é que tem um livro, né? O livrinho dela de anotações diz isso, que
que a alegria dela era quando ela entrava na sala de trabalho à noite, quer dizer, era o laboratório, né? E aí ela via os frascos, né, assim, apresentando luminosidade, tá? E aí é que ela começou a investigar mais. E aí também teve aquela situação de ter colocado próximo a um filme fotográfico e o filme se tornar enegrecido, né? Então, o caderno dela está no museu na Europa, né? E tem um livro também que conta essa história, que foi escrito em 1900, essa história de 1900 a 1914. Então, assim, é bem interessante para quem gosta de história da ciência, né? Então, o que aconteceu com todas essas pessoas que se expunham à radiação? Elas acabaram morrendo, né, dos efeitos que a radiação produzia. E aí o que despertou, né? O que isso despertou na ciência? É um cuidado, né, e um entendimento que aquela energia radiante que passava ali, né, através de um vidro que produzia luz, né? No caso do rádio, ele é um sal, né? E ele tem esse efeito luminoso no escuro. Assim como, por exemplo, Césio 137 também tinha, quando teve aquele acidente lá em Goiânia, né? Que a bomba de radiopia foi arrebentada, né? Porque eles queriam o chumbo, eles deixaram assim, eles conseguiram acabar o trabalho de destruição, né, da bomba de radioterapia, já era madrugada. Então, quando arrebentaram, assim, quase todo o aparelho, eles viram que no meio tinha uma cápsula que emitiu uma luz azul, que chamou muita atenção, né, e aí eles dividiram aquele material, né. Então, cada um levou um pouquinho para casa e dali começaram os problemas, né, da contaminação, da disseminação do elemento radioativo pela natureza e tudo mais. No entanto, nem todo elemento radioativo tem essa característica, né? Esses têm porque são metais e ametais, então eles têm essa característica, mas os outros elementos não têm, então nem sempre você pode detectá-los, né? Então, o que aconteceu? Esses efeitos que eram observados, eles começaram a chamar a atenção, né? E aí e logo depois veio, né, a guerra e as bombas e tudo mais. Então eles instalaram uma comissão que hoje em dia já é uma instituição conhecida, internacional, né, que é um comitê de estudos de proteção radiológica, né? Ele é mundial e ele é que dita as normas de radioproteção, né? O como a gente deve trabalhar com proteção, qual é o tipo de dose que a gente, até qual é o nível de dose que a gente pode receber ou não, né? E o porquê. Então, assim, essa proteção radiológica, ela vem aparecer já na metade do século passado, tá? Exatamente por conta dessa observação do que acontecia com as pessoas que trabalhavam com radiação. Então, olha só, aqui a gente está em 1896. Tudo que você imaginar, eles fizeram com um raio-x, tá? Então, aqui, ó, tiraram a radiografia de uma pessoa calçada para ver a parte interna do sapato, tá? Ó, tá vendo? Sapato aqui em cima, a parte do cadarço, tudo direitinho, né? Olha como era o aparelho. O aparelho, na verdade, aqui é a ampola do raio-x, tá vendo? Totalmente aberta. Então, emitia radiação para todos os lados, né? Eu tinha radiação aqui, ó, para cá, para cá, para cá, para cá. Aqui batia, aqui atravessava e imprimia a imagem no filme radiológico, né? No caso, filme fotográfico. Mas os que não passavam por aqui, né, geravam uma dose de corpo inteiro. Então você vê, era totalmente sem blindagem o aparelho. E não se conhecia o risco. Então, quem tinha muito dinheiro procurava esses pesquisadores para tirar uma radiografia de corpo inteiro. Aí levava para casa, botava em cima lá da lareira.
enfeitando a sala. Quer dizer, situações assim absolutamente ridículas, né? Olha, esse aqui também é interessante, ó. Esse aqui é um remédio, tá? Que olha só o remedinho, uma mistura de água com rádio, né? Os sais de rádio. Então, qual era a proposta desse medicamento? Ele atuava como um energético e ele podia até